Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. De tempos em tempos, o cristianismo se vê desafiado a batalhar por aquilo que é a sua essência, por aquilo que é a sua razão de ser, no caso, o Evangelho de Jesus. Me parece que o momento em que nós nos encontramos na história não seja novo, não muito diferente de tantos outros períodos ou momentos que vivemos ao longo da história da igreja, onde dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo, pessoas se levantam contra a verdade do Evangelho, desafiando teólogos, pastores, pessoas, todos nós, em geral, a defendermos a verdade do Evangelho. E quando nós voltamos para a década de 60, 70, ali do primeiro século, o apóstolo Pedro ele se encontra num momento muito crucial da sua própria vida, quanto das igrejas às quais ele escreve as suas cartas. Ele escreve uma primeira carta a uma comunidade de crentes de origem judaica, espalhada por toda a Ásia Menor e uma parte ali do que hoje seria a Turquia, enfrentando desafios da vivência do Evangelho dentro da própria igreja, quando hereges, pessoas que negavam a salvação em Cristo, negavam a sua volta e a sua morte substitutiva, surgem tentando pregar alguma imoralidade, pregar algum tipo de vida bem promíscua, com o propósito de perverterem aquelas comunidades. A gente está aí mais ou menos no final da década de 60, perto do ano 67, quando então Pedro escreve uma segunda carta, ele diz isso lá em 2 Pedro capítulo 3, com o propósito de relembrar aqueles crentes do que ele havia escrito anteriormente, para que uma vez fundamentados no verdadeiro evangelho, soubessem lidar com essas heresias e eles próprios pudessem crescer então na graça e no conhecimento de Jesus. Eu começo hoje com vocês uma série em 2 Pedro, um dos livros, uma das cartas mais difíceis, juntamente com Judas, de todo o Novo Testamento. Expus Judas o ano passado, você pode acompanhar essa série de mensagens no Spotify ou no YouTube. Semanalmente temos lançado uma das mensagens. E hoje eu quero trabalhar então, começar a trabalhar 2 Pedro, que é a primeira carta das duas, na verdade Judas, né? Primeira entre 2 Pedro e Judas, uma vez que elas são extremamente próximas. Pedro escreve primeiramente de uma forma um pouco mais extensa, Judas vem na sequência, porque para a comunidade a qual ele escreve, ele percebe desafios muito comuns, então ele se vale de alguns conteúdos de Pedro para reforçar ali a sua mensagem para quem ele escreve. Ele escreve para igrejas muito parecidas, muito próximas, lidando com os mesmos desafios. Então eu quero que nós pensemos, ao longo de toda essa série, em que consiste a batalha pela verdade e a vivência do verdadeiro cristianismo. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 apenas para hoje. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Muito provavelmente aquela comunidade tinha não apenas judeus, senão também gregos. Isso é o que dá alguma razão para Pedro mencionar tanto o seu nome judaico quanto o seu nome grego, Simão Pedro, produzindo alguma identificação com aquela comunidade que com certeza Pedro não conhecia individualmente todas elas. Nós estamos falando de várias comunidades, várias igrejas espalhadas ali naquela parte da Ásia Menor, próximo à Europa, onde o evangelho chegou com aquela dispersão judaica acontecida em Atos capítulo 8, pela pregação a perseguição de Paulo, bem como pela pregação do próprio Pedro em Atos capítulo 2. Em Atos 2, você deve se lembrar que por ocasião do Pentecostes, muitos judeus, mundo afora, se reúnem em Jerusalém para aquela festividade. Pedro prega ali o evangelho,
milhares de pessoas são salvas por Jesus e esses milhares de cristãos, novos cristãos, voltam para suas igrejas para suas casas mundo afora e começam então a fundar comunidades. Num primeiro momento, não necessariamente com o nome de igreja, mas posteriormente há uma distinção do cristianismo em relação ao próprio judaísmo. E essas igrejas elas vão crescendo, essas comunidades vão se fortalecendo e certamente passando a enfrentar muitos desafios externos e internos. Se você ler 1 Pedro, você verá que começa a haver uma perseguição formal e estruturada, tanto do Império Romano quanto dos próprios judeus, contra esses novos crentes. Uma perseguição que envolvia o confisco de propriedades, uma eventual expulsão de casa, quando a esposa ou até filhos eram salvos por Jesus e professavam o cristianismo, eram expulsos de casa, porque não era a religião oficial do Império Romano, e muito menos o judaísmo. E esses cristãos agora começam a arcar com as consequências práticas extremamente pesadas do cristianismo. É por isso que, frequentemente, Pedro lembrará da preciosidade da pessoa de Jesus, da preciosidade da mensagem do Evangelho. É algo que contém valor em si. É algo que contém benefício e dignidade em si, ainda que não experimentemos essa preciosidade na prática. Esse é um termo todo especial na teologia de Paulo, que quando você volta para 1 Pedro, você verá que Pedro fala da preciosidade do sacrifício de Cristo Jesus. Um sacrifício que não se compara a pedras preciosas, a coisas às quais damos valor neste mundo. Então, embora aqueles crentes passassem por coisas que testavam seriamente a fé, que de alguma forma poderia fazê-los esmorecer ou abalar essa fé, Pedro diz que estes crentes obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. De alguma forma, Pedro relembra aquela que deve ter sido a experiência dele próprio com a justiça de Cristo, quando ele usa o termo igualmente. Quando você volta para o livro de Atos, você vê alguns dos apóstolos experimentando pessoalmente, sendo canais nas mãos de Deus, para que outros experimentassem dessa justiça. Em termos práticos, aqui Pedro está falando sobre a justificação pela fé, e eu já chego nela. Era uma justificação que tinha alcançado não apenas os apóstolos, senão muitos outros crentes, dezenas, centenas, milhares deles, agora espalhados mundo afora, e o que os ligava era justamente a fé em Cristo Jesus. Por isso que ele pode escrever como irmão em Cristo, por isso que ele pode escrever como um servo e apóstolo do Senhor Jesus. Servo justamente no desejo de servir aquela comunidade na consciência de que servia primeiramente a Cristo Jesus. E apóstolo na autoridade que ele tinha para falar o que ele fala. 2 Pedro, juntamente com Judas, são as duas cartas mais pesadas de todo o Novo Testamento. Agressivas, confrontativas, em que os seus autores não economizam palavras nem teologia para denunciar o erro dos hereges que estavam dentro da própria igreja. Tolerância zero, literalmente, no trato daqueles libertinos, daqueles hereges. E ele então escreve como apóstolo, por causa da autoridade que ele tinha, como aquele que presenciou os sofrimentos de Cristo, viu Cristo ressurreto, era presbítero juntamente com outros irmãos a quem ele escreve lá em 1 Pedro. Então é esse apóstolo, com a autoridade que tem, mas que não se furta a beleza de dizer que nós partilhamos da mesma fé em Cristo Jesus. Ainda que funcionalmente distintos, ainda que em posições distintas, ambos, todos nós, temos essa mesma fé em Jesus. E é interessante que ele fala que essa fé foi obtida por nós, mas a tradução aqui, ela dá uma ideia de que um recebimento com ênfase em quem recebe. E essa não é a ideia de obtiveram. Estou usando a revista e atualizada, versão inspirada por Deus. Quando ele fala, aos que conosco obtiveram fé, a preocupação não é enfatizar quem recebeu ou o que recebeu. Até porque essa expressão ela era usada tanto na Grécia Antiga quanto o conceito que vem do Antigo Testamento de definir algo pelo lançamento de sorte. Lembra do lançar sorte?
Temos alguma dificuldade em entender o que era esse lançar sorte, né? Lembra de Acã? Lembra definir a escala dos levitas e sacerdotes? Era pelo lançar de sorte. Era pegar palitinho, era escrever o nome num papelzinho, jogar pedrinhas. Nós não sabemos exatamente o que era esse lançar sorte. Mas poderia cair sobre qualquer um. Qualquer um poderia ser o objeto daquela escolha. E é interessante que quando Pedro usa esse termo, é para ressaltar que a fé que eles partilhavam conjuntamente não estava baseada em qualquer mérito pessoal, mas na livre escolha de Deus. Existe um conceito que permeia as duas cartas, o conceito da eleição. E voltaremos a esse conceito na sequência das pregações aqui. Onde a eleição é ato deliberado e livre de Deus, independente de qualquer possibilidade ou não, interesse ou não dos seres humanos em relação ao que Deus possa fazer por eles. Eles não obtiveram isso porque eram merecedores. Eles não obtiveram essa fé porque fizeram algo favorável a ela. Porque o conceito aqui de Pedro é que, na verdade, Deus livremente fez isso a favor daquelas pessoas. Elas eram objeto da doação de Deus, da bondade, da graciosidade, da misericórdia de Deus, não de qualquer coisa que eles tenham feito por merecer. Isso te ajuda a entender o presciência de Deus lá de 1 Pedro 1. Eleito segundo a presciência. Não pode ser qualquer coisa que as pessoas viessem a fazer no futuro e então Deus, no passado, decidiu escolhê-las. Porque elas obtiveram como graça e bondade de Deus. É por isso que paz e misericórdia vos sejam multiplicadas, no verso 2. Porque se foi Deus quem vos deu essa fé, foi Ele que vos enraizou em Cristo, Ele que estabeleceu a justiça de vocês por causa de Cristo, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas, porque tudo isso é dele. Em alguma medida, Pedro está aqui louvando a Deus por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não por qualquer mérito, não por qualquer possibilidade que aqueles crentes tinham de fazer algo benéfico nas suas próprias vidas. Por isso que a preciosidade é na justiça e não naquele que a recebe. Por isso que a dignidade é de quem doa e não de quem recebe. Porque é a livre vontade de um Deus gracioso que olha para pecadores e decide salvar-lhes em Cristo Jesus. E essa é a ênfase nessa expressão justiça do nosso Deus. Faça uma pesquisa rápida depois para a ocorrência desse termo, justiça de Deus. E você verá que há uma concentração imensa na teologia de Paulo, em algumas porções nos evangelhos, quando falam sobre a obra da redenção em Jesus. E Pedro foi afetado positivamente, claro, pela teologia de Paulo. Isso ele vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, que ele, Pedro, conhecia as epístolas de Paulo. E eu não tenho dificuldades nenhuma em pensar, até porque eles estavam presos na mesma época em Roma, rondando ali o ano 67, início do 68, quando Pedro deve ter sido morto, muito próximo da escrita dessa carta, porque no verso 13 em diante ele vai falar que a morte dele era iminente, que em algum momento ali em Roma, ou ao longo da história anterior, pelos contatos que Pedro teve com Paulo, esse conceito da justificação se cristalizou de uma forma impressionante na teologia de Pedro, ao ponto de ele dizer que essa justiça do nosso Deus é preciosa. Ela tem um valor nela mesma. Por quê? Porque diz respeito ao que Cristo fez por nós e não simplesmente porque nós a compreendemos. E é importante você entender o que é essa justiça. Se você se lembrar quem você era antes de Cristo, você terá a nítida certeza que Deus não te amou por qualquer coisa que você pudesse lhe dar, mas por quem Ele decidiu te tornar em Cristo. E que, portanto, hoje, qualquer coisa que você possa fazer, não é porque você tem a potencialidade de realizar algo bom, mas justamente por causa de quem Deus te tornou em Cristo Jesus. Eu espero, sinceramente, que não tenhamos acordado para uma nova semana de simples estudo acadêmico, mas que tenhamos começado uma nova semana para entender a viver a justiça que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, que passa pelo estudo acadêmico, mas que mexe com a tua mente, com o teu coração, com os teus relacionamentos, com as tuas oportunidades ministeriais, com a maneira como você administra o seu tempo, os seus recursos e por aí vai. Porque se somos quem somos, temos o que temos e fazemos o que fazemos, é por causa da justiça. Pecadores condenados,
transformados em filhos de Deus pela imputação da justiça de Deus em Cristo a nós. Isso quer dizer justificação pela fé. A nossa fé não é causa da nossa justiça. Leia todos os versos que falam sobre o ter fé em Cristo e você perceberá que a fé nunca é a causa da salvação. A fé não é a causa da justificação. A declaração da nossa inculpabilidade diante de Deus não é porque tivemos fé em Cristo, mas porque pela fé nos apropriamos do que Cristo fez por nós e então Deus põe na nossa conta todos os méritos da cruz. Isso significa justificação pela fé. É a apropriação do que Cristo fez substitutivamente por nós, na cruz do Calvário, nos tornando agora aceitos por Deus, não porque tivemos fé neste sacrifício, mas porque Ele não deixou absolutamente nada para que façamos para merecer essa justiça. A justificação pela fé nos ensina que tanto a nossa redenção quanto a nossa salvação são obra de Deus. A nossa santificação são obras de Deus. Farei isso com vocês na próxima mensagem. Definir que santificação não é a soma dos nossos bons atos ou dos nossos atos santos. É simplesmente justificação posta em prática. Não é um bem que você faz para Deus. É simplesmente uma externalização do bem que Ele já fez por você. Tua justificação é nada mais do que a imputação, a contabilização, o colocar sobre você tudo aquilo que Cristo fez em seu favor. Ele não deixou absolutamente nada para que fizéssemos. Caso contrário, teríamos que acreditar que, embora a salvação seja pela graça, a santificação seja por esforços. E Pedro desconstrói totalmente essa ideia de que a preciosidade desta justiça de Deus em Cristo é que os tornou naquilo que eles vieram a ser como crentes no Senhor Jesus. E ele fala, vocês obtiveram fé igualmente preciosa. Essa palavra ela vai aparecer algumas vezes na teologia de Pedro. Se você voltar para 1 Pedro, você verá quantas vezes Pedro usa a palavra fé na ideia de uma crença e confiança no sacrifício de Cristo Jesus. Não é um simples saber sobre, não é uma simples apropriação imaterial de um determinado conceito, mas é a compreensão do caráter fundamental dessa verdade, sem a qual você nunca será aquilo que Deus intenciona te tornar em Cristo. Fé é crença e confiança em Cristo Jesus. Crença na verdade, na autenticidade, no valor daquilo ou de quem você crê. E confiança no sentido que agora você então monta toda a tua vida, toda a tua existência naquele objeto da tua fé. Existem dois únicos objetos válidos da fé ao longo de toda a Bíblia, a Trindade e a Palavra de Deus. Quando você entende a verdade da justiça de Deus em Cristo, você monta toda a sua vida sobre ela. Por isso que santificação é justificação posta em prática. Porque a santificação não é a simples demonstração de alguma bondade que nós ganhamos, mas uma nova criatura em que Ele nos tornou. Então nós colocamos isso em prática. Nós externalizamos que Ele já fez absolutamente tudo por nós e em nosso favor. Em essência, queridos, isso é o Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos capítulo 1. Nos dizendo quem nós somos, nos dizendo quem Ele é e o que Ele fez por nós. E agora toda a incapacidade que até para permanecermos nisso temos. Porque é nele, por Ele e para Ele que ganhamos a possibilidade de viver esse Evangelho na prática. E é isso que Pedro vai dizer do verso 3 em diante. Para terminarmos, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Graça não simplesmente como favor imerecido, tá bom? Por favor. Não empobreça a graça. Graça não é favor imerecido, apenas. Graça diz muito mais sobre a suficiência da obra de Cristo na cruz, que a despeito de merecimento ou não da nossa parte, Ele cumpre totalmente por amor a nós. E então agora, por sua graça, Ele possibilita que sejamos, tenhamos ou façamos aquilo que por nós mesmos nunca seríamos, nunca faríamos e nunca teríamos. Graça, muito antes de ser algo Deus nos dando,
é Deus nos capacitando para. É por isso que vivemos pela graça. É por isso que a graça pode ser multiplicada. Porque embora a obra de Cristo seja completa, não necessariamente eu me valho de toda a potencialidade que Ele já me deu em Cristo Jesus. Talvez essa seja uma das formas de nós verificarmos a maturidade de pessoas. O quanto elas lançam mão de uma graça que lhes já foi dada. O quanto elas se valem da potencialidade que Deus deu para viverem de conformidade com o Evangelho. E a preocupação de Pedro é que a graça e a paz. Paz aqui, naquele conceito de Paulo, de Romanos 5, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. A certeza da nossa aceitação diante de Deus, de que não mais somos inimigos dele, de que não mais estamos na rota do furor da ira de Deus, de que agora somos seus amigos, somos chamados seus filhos, porque tudo aquilo que nos depunha contra Deus, e preste atenção, inimizade não é só da nossa parte com Deus, não. Deus era nosso inimigo, muito antes de nós sermos para com Ele. A ira dele pesava contra nós. Mas agora, por causa da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus, temos paz com Deus. E nós podemos hoje desfrutar dessa tranquilidade, dessa certeza de que não precisamos fazer nada para chamar a atenção dele. Nós não precisamos ter uma espiritualidade simulada ou vazia, como se por meio dela Deus se contentasse conosco. Queridos, não existe nada que possamos fazer que Cristo não tenha feito para chamar a atenção de Deus. É a certeza de que temos livre acesso ao trono da sua graça, por causa da justiça de Cristo que nos foi dada. Desfrute disso. Que você tenha começado uma nova semana de desfrute da graça, que te levará ao conhecimento, às experiências, aos relacionamentos, seja lá o que for, mas de desfrute da graça e da paz que você já tem. Interessante que a expressão "vos sejam multiplicadas" dá a ideia de alguma voluntariedade da parte daquele que pode exercer isso. Deus certamente quer que seja multiplicada. Mas a ideia aqui é que, em alguma medida, eu também tenho que perseguir essa multiplicação da graça e da paz. E em alcançando-as, perceberei que não são fruto de esforço próprio, mas de algo que Deus já planejou em Cristo. É por isso que ele vai começar o verso 3. Visto que por seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Ou seja, até no perseguir dessa graça e da paz, é por meio dos recursos que o próprio Deus nos deu. Mas não necessariamente todos perseguirão isso. Todos multiplicarão isso. Uma graça e paz manifesta no pleno conhecimento de Deus. Um conhecimento que transcende a simples cognição, que transcende a simples abstração teológica, que vai muito além de simplesmente querer conhecer vertentes teológicas e discussões históricas sobre ela, mas que entende a importância de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Esta é a verdadeira teologia. É aquela que te põe de joelhos diante da cruz, porque ela é incapaz de ser domada pelo intelecto humano. A ênfase de pleno conhecimento, que é muito usada por Paulo, especialmente nas cartas da prisão, nas epístolas da prisão, diz respeito a um conhecimento fruto de um relacionamento íntimo, pessoal com o objeto conhecido. A ênfase aqui não é o simples conhecer sobre algo, e há um intensificador aqui. A expressão epignosis significa um conhecimento elevado, um conhecimento completo. A ênfase não é a capacidade de domínio de toda a informação sobre algo, ou você conhecer absolutamente tudo sobre alguém. Essa não é a ideia. Não é o domínio de uma informação, mas o relacionamento, no caso, com uma pessoa, demonstrando a estreitíssima proximidade que existe entre esses dois personagens, no caso, Cristo Jesus. Por isso, não desperdice seu curso de teologia nesse último ano, faltando 2 ou 3, para simplesmente conhecer a teologia no seu sentido mais abstrato. Mas que seja a oportunidade dessa proximidade com Cristo Jesus, por meio daquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. O meu convite para você é que você faça de cada leitura teológica, de cada aula, de cada discussão, seja lá o que for, de cada momento no SBPV, uma oportunidade
para conhecer mais intimamente Cristo Jesus. Espero sim que você conheça todas as vertentes e discutamos sobre elas, mas que elas sejam simples mediadoras de proximidade e não simples objetos de dominação de conhecimento. Podemos orar? Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós em Jesus. Obrigado porque toda a tua ira foi desferida contra ele. Todo o nosso pecado foi contabilizado ali na cruz e declarado saldado. Obrigado, Deus, porque pela morte e ressurreição de Jesus, o Senhor não apenas zerou o nosso débito impagável, quanto nos doou todas as coisas preciosas para uma vida íntima com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ter, em cada situação, cada oportunidade, cada bate-papo, cada aula, cada ministério, cada momento não fazendo nada, seja lá o que for, como meios de aproximação íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cresçamos nessa paz, nessa graça e nesse pleno conhecimento. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.